bom dia, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Olhar Além, né, Tarô e Quiromancia, Priadrist. Vamos agora fazer as previsões, tocar aqui as previsões para o signo de Libra. Libra para 2023, para todo 2023, a gente vai tentar aqui fazer uma síntese. Essas previsões, elas têm peso para as pessoas nascidas com o Sol em Libra, para as pessoas com a Lua em Libra, para as pessoas com ascendente em Libra, para as pessoas, Vênus é o regente de Libra, então se você conhece mais ou menos o seu mapa, Vênus é um planeta forte dentro do seu tema, em algumas previsões aqui vão se encaixar. É isso. Bom, são previsões gerais, né? Absorva todo o possível aí, o que tiver, o que for favorável. São previsões feitas para, sei lá, milhões de pessoas, né? Portanto, as previsões para Libra, né? Eu sou libriano, então muito me interessa. Bom, então bora lá, né? Eu já fiz a tiragem aqui, porque eu fiz os shorts, né? Com as chamadas para cada um dos signos, fazendo chamadas com a tônica principal, tematizando, falando de algumas coisas rápidas, um minutinho só. E agora eu vou fazer previsões para o ano todo, esse ano lunar, né? Ou esse ano ele é regido pela Lua, segundo a maior parte dos astrólogos. E vamos lá para ver. E com previsões positivas, né? Vi previsões muito boas para esse ano de uma forma geral. Bom, então a gente começa aqui. Pro libriano, vai estar saindo da estagnação, né? O 12 tem a ver com a carta do enforcado, carta do dependurado, né? O lependu, como eu já expliquei em outra tiragem, né? Que a tradução, ela foi muito literal aqui quando ela foi feita aqui no Brasil, quando a carta chegou, Hanged Man, chegou de baralhos em inglês e tal, e aí Hanged Man já traduziram literalmente como enforcado. Na época se traduzia muitos pockets de Bang Bang, talvez os tradutores estivessem muito habituados, né, nos pockets de Bang Bang, mas segundo uma garota que faz literatura nos Estados Unidos, uma brasileira, falando com ela num shopping, né, ela filha de um amigo querido que já partiu, Rogério Duarte, o Raghunatha Dasa. Ele foi devoto de Krishna, a gente foi contemporâneo. Ele foi Hare Krishna, a gente foi contemporâneo. E certa feita, eu estou fazendo uma feira mística num shopping que eu adoro em Brasília, chamado Pátio Brasil. E aí estou lá fazendo a feira mística, ela aparece, tal, querendo uma consulta. E estou lendo, tô atendendo, falando, tal. E aí eu fui explicar, né, que em francês, a carta do enforcado, Hanged Man, era Le Pendu, e por isso caberia mais a ideia de pendurado. Ela falou, não, no inglês também é assim. Ela estava se formando em literatura inglesa, e ela me explicou que hanged é usado para pendurar. Se você pendura uma mulher pela mão, ela é hanged woman. Se você pendurar um homem pela mão, ele é um hanged man. Se você pendurar ele pelas pernas, ele está suspenso, né? Hanged na realidade significaria suspenso, né? Um homem suspenso, um homem pendurado. E aí bateria em francês, a carta é le pendu. Mas aí chegaram no Brasil, né, afobadamente, e tentaram investigar se ficava melhor dependurado, não tentaram investigar isso, né, já colocaram logo um enforcado, né, porque imagino que no período que chegou os primeiros tarôs, o que se mais traduzia, né, meu pai era leitor ávido
dos pocketzinhos, né, de Bang Bang, tinha pilhas de pocketzinhos de Bang Bang, ele lia assim convulsivamente, e, e eu via lá, né, li vários desses livros e tinha muitos enforcamentos, né, e sempre eu imagino que a palavra era hanged man, né, o homem enforcado, tal, o homem vai ser enforcado. Mas na realidade, essa carta, o dependurado, o enforcado, como acabou, né, ficou no Brasil, né, muitos tarôs novos não tentam essa revisão, continuam mantendo a ideia do enforcado, ficou. Fala de estar em estagnação, né? Se eu sou pendurado pelas pernas, a não ser que eu tenha, que seja um malabarista maravilhoso, quase um especialista em escapar, né? Quase aquele mágico famoso americano que escapava, que investigou o espiritismo, né? Porque queria receber mensagens da sua mãe, né? Apaixonado pela mãe e tal, né? E a não ser que você for um mágico muito bem treinado, fisicamente muito bem treinado, vai ser muito difícil que você, vai ser muito difícil que você, é, que você, vai ser muito difícil que você consiga sair de uma situação assim, né? Você está amarrado pelos pés, pendurado pelos pés, e aí você vai ficar ali tentando cantar uma canção, tentando, né, muito sangue na cabeça, circulando mais na cabeça, tal, você vai ficar pedindo a Deus que alguém venha e te tire daquela situação, né? Não sei que você tenha muita habilidade em inclinar seu corpo para conseguir chegar lá, provavelmente você vai ficar, né? Eu ficaria pendurado ali até a morte, né? Não teria essa envergadura, né? A pança não deixaria, para que eu conseguisse escapar de uma situação assim, né? Então você fica com a vida suspensa, né? Como se sua vida ficasse suspensa, né? Os assuntos ficam suspensos. Então abre com o eu presente, né? A carta do momento presente, o eu, o que vai meio atuada, o que vai dar. A boa notícia aqui é de que o 12 ele é o final desse período, né? No tarô mitológico a gente tem essa imagem assim clara, né? É o momento onde Heráclides chega, né? Heráclides os gregos conheciam Hércules como Heráclides, né? E os romanos ficou sendo Hércules, né? Heráclites, Hércules barra Heráclites. Ele chega, nos 12 trabalhos de Hércules, um dos trabalhos, o seu último trabalho, o penúltimo, era livrar Prometeu, né, Zeus, para punir Prometeu, seu tio, né? Prometeu é um titã, é um deus titã, mas ficou subordinado depois que os deuses olímpicos venceram a batalha em relação aos deuses, os deuses olímpicos, né? Os deuses, os mais, né? Os que a gente conhece mais, venceram os titãs na batalha, né? A batalha dos titãs. E Zeus e os deuses que a gente conhece, Netuno, os seus irmãos, né, liderados por Zeus, Mercúrio, Apolo, filhos de Zeus, lutaram na batalha e conseguiram vencer os deuses titânicos. E aí os deuses titânicos ficaram subordinados aos deuses olímpicos do Monte Olimpo e tal. E aí Zeus ficou muito pé da vida porque Prometeu, Prometeu significa aquele que antevê, né? Antivisão. Traduzindo do grego, Prometeu é antivisão. Quer dizer, Prometeu sabia que ele ia se estrepar, né? Aquela coisa de... Ele sabia, mas ele resolveu se colocar em sacrifício para poder pegar o fogo e trazer para os seres humanos, né? É dito de que o pessoal tira um pouco disso nos conceitos teológicos cristãos, eles tiram um pouco dessa coisa de se sacrificar na ideia da crucificação de Jesus, tal. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Dando a ideia de que se remeteria um pouco essa coisa de Prometeu, que se pôs em sacrifício, porque esse tinha antivisão, né? Jesus também tinha.
Sabia que se estreparia, né, pegando o fogo, sabia que Zeus descobriria que foi ele, mas ele não quis nem saber, né? Ele entendia de que o fogo traria enormes benefícios para a raça humana e se colocou em sacrifício, né? Vou fazer, eu sei que eu vou ser punido severamente, Zeus vai me castigar muito. Nem sabia se perderia a vida, mas não perdeu, mas quase, né? Foi colocado ali, pendurado numa montanha, e todo dia os abutres vinham, comiam suas vísceras, ele perdia a vida, Zeus restituía o corpo dele e o alento, ou quando ele estava quase morrendo, Zeus restituía o corpo dele e começava essa hecatombe no dia seguinte, e assim foi. Ele ficou por 12 anos, né, sofrendo, né, comendo o pão que o diabo amassou, literalmente. O diabo aí, no caso, era Zeus, que está geralmente mais associado a Deus, né. E aí, Hércules, né, Heráclides, um dos trabalhos dele era libertar, ele foi lá e tirou Prometeu desse sufoco. Tirou, resgatou, Prometeu e tal. Então o 12 ele é uma boa notícia aqui para os librianos, é de que a estagnação, as coisas que estão meio paradas, libriano, você está desempregado, você está encanhado afetivamente, as coisas vão andar muito, vai ser um ano muito progressivo para o libriano de uma forma geral, um ano muito expansivo para o libriano de uma forma geral, porque vai dar essa coisa de que, né, eu tenho observado que sempre o ano seguinte, depois de um período mais estagnado, as coisas sempre acontecem de forma mais célere, né? As coisas sempre acontecem de forma mais acelerada. Então a tendência é as coisas no decorrer desse ano libriano acontecerem de forma mais acelerada, ser um ano acelerado, muita coisa que ficou meio travada no ano de 2022, né? Já estou aqui no dia 1º de 2023 falando com vocês. Então, muita coisa que ficou travada em 2022 ou até anterior a isso, né? Por causa da pandemia, a coisa ficou meio suspensa, meio travada. Você vai conseguir realizar esse ano de 2023. Então vai ser um ano bem fluido, um ano com fluidez, um ano de fluxo e um ano fluido para você, libriano. E aí no amor a gente tem cuidado com, né, essa coisa de que vai soltar, estava travado e finalmente as coisas vão começar a acontecer. No amor, mais cuidado com o excesso de ciúmes, né? A carta da intolerância e obsessão, que também é o pajem de paus, né, do tarô tradicional. Então, mostra que você pode sofrer por investidas ou contrair um relacionamento que seja excessivamente ciumento, excessivamente possessivo, no qual a relação tem um pouco dessa toxicidade, do excesso de ciúmes, ou você se veja se colocando muito inseguro numa relação, manifestando muito, tentando controlar o tempo todo, mostrando ciúmes o tempo todo, inseguro o tempo todo dentro do relacionamento. Então, e também cuidado para relações com pessoas muito inconsequentes, né? O pajem de paus, ele tem um pouco meio de inconsequência de fazer as coisas e pensar mais depois. Deixa eu pegar aqui, meu microfone está mais afastado aqui. De fazer as coisas e depois que você acaba depois que você acaba pensando mais naquilo, né, fez de forma inconsequente e tal, não você especificamente libriano, mas atrair uma pessoa que é demais, ou possessiva demais, ou inconsequente demais, ou porra louca demais, ou né, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Então, seja pelo excesso, né, de uma relação meio obsessiva, a pessoa meio obsessora, insegura o tempo todo, e o tempo todo achando que você vai traí-la, ou traí-lo, né, a pessoa o tempo todo, você agindo assim, ou sua companheira, companheiro, é, e você se vê com essa coisa de excesso de, né, excesso de, ou começar a ver na pessoa traços intolerantes e a pessoa, enfim, se mostrar bastante tóxica na relação. Mas perigas também a pessoa ser muito inconsequente, ser meio, né, não tá nem aí com a pipoca, ser, não avaliar a consequência de cada atitude, agir de forma muito inconsequente. E aí você ter sérios problemas com essa forma inconsequente, né? Ou ora um obsessivo e possessivo e uma pessoa um tanto quanto intolerante, ou você se colocando dessa forma no amor, ou você se colocando de forma muito imprudente, muito, né, sem avaliar, como se não houvesse amanhã, né, a nível dentro da relação, na relação com o outro, né? Em geral, tende a ser mais, né, o acalmar-te-ei libriano, tende a ser mais de você atrair pessoas com esse perfil. Esperanças e novidades, né, de saúde, né, boas notícias, né, vai ter melhoras para librianos que tiverem pessoas mais adoentadas no seu entorno, ou mesmo você, libriano, que a saúde não se comportou de forma muito legal no decorrer de 2022, 2021 já não vinha bem, não ficou bem. A tendência é haver melhoras, traz esperanças e novidades aí em termos de saúde, né? Na carta da 17, a estrela, traz boas notícias, né? A carta dos bons agouros, das boas notícias. Pode receber ótima notícia de uma pessoa mais adoentada na família, ou mesmo você com um problema na família, você ter boas notícias, ter notícias aí bem entusiasmante, que vão te deixar bem alegre, né? A estrela, né? Então marca todos os bons agouros, os bons anúncios, né? A estrela de Belém anuncia o advento de Jesus. Tem uma estrela, um Giant, que é uma formação de estrelas Giant que anuncia o advento de Krishna. Existe uma formação específica que anunciou, né, o elefante branco anunciou o advento de Buda, sonhos que a mãe vinha tendo, e depois astrologicamente tinha uma configuração de estrelas, que, né, as estrelas sempre marcando situações muito, muito, muito auspiciosas para a humanidade, né? Sempre marcando situações assim, deveras auspiciosas, né? Então a estrela as boas novas, boas notícias, né? O primeiro livro de tarô que eu li na minha vida, o autor falava de que no passado as pessoas chamavam a carta da estrela de evangelho, né? Porque as boas novas, né? Evangelho significa as boas novas, e a carta da estrela era uma carta portadora de boas novas, good news, tal, de boas novidades. Isso aqui aparece para você, libriano, em relação à saúde, né? Me lembro que era um livro da Hermos, né, de tarô que eu tinha, e ele quebrava todo, né, porque ele foi colado, a costura foi feita muito mal, ele quebrava todo o livro, né. Eu estava em meio a uma feira mística e sobrava pouco tempo, à noite eu ficava estudando ali, revendo coisas do tarô, e durante o dia todo lendo tarô e à noite estudando nesse livro da Hermos, da editora Hermos. E o livro quebrava todo, né? Eu me lembro muito disso, até guardei essa página por bastante tempo. O livro se desmantelou todo, eu guardava essa página onde o autor fazia uma associação com a carta da estrela e
evangelho, no sentido de que a estrela é portadora de boas novas, tal, de boas notícias. Bom, e aí a gente tem a carta 16, né, da torre, não recomendando viagens, né? De novo, não, a torre aparece aqui em viagens, de novo, não, que a pessoa não vai ter bagaceira, vai ter, né, se viajar, vai acabar batendo o carro, batendo o ônibus, batendo o avião, vai acabar caindo. Não chega tanto, não, né? Eu expliquei. A carta da torre ela é regida por Urano. Urano é um planeta transpessoal na astrologia. Tem um efeito mais nos ambientes, na psico, do que fisicamente falando, né? Fisicamente falando, não tem esse efeito, né? Quase não a carta do tarô, o planeta Urano talvez, olha lá, mas a carta do tarô não chega a ter esse efeito, mas tem um efeito de desencontros, né? Uma viagem de aborrecimentos, uma viagem aborrida, uma viagem com desencontros, com coisas que faltam, você viajar com uma pessoa e acabar sendo muito ruim, ambos estragarem totalmente o desfrute dessa viagem. Viagem a trabalho teria que fazer, aí não tem jeito, mas viagens a desfrute, se puder deixar para 2024, essas viagens. 2023 não está muito favorável para viagem para os librianos em geral. E não tem nada a ver com risco à sua integridade física, e sim tem essas viagens de que era melhor, né, era melhor eu ter ficado em casa, para que eu fui gastar meu dinheiro para fazer essa viagem. Em casa eu teria descansado, teria lido os 2 livros, teria assistido minhas séries, teria ficado de pé papo pro ar. E aqui estou aqui numa série de desencontros, e as coisas não aconteceram da forma que aconteceria. A viagem foi né, um desperdício de tempo, dinheiro, energia e tudo mais. Então, se puder evitar viagens para não ter contratempos, né? Um ano onde que você, sei lá, guarda toda a sua grana para viagens em 2024, esse ano fica mais na sua cidade e tal, fica mais quietinho. Não, com isso, claro que não. Bom, então viagens são não recomendadas, né? É desaconselhado viagens aqui na tirada, né? A torre traz toda uma sequência de contratempos quando a pessoa em viagens, dor de cabeça, né? Evitando, claro, sempre, né? Volto a repetir, né? Viagens a lazer, viagens a trabalho, né? Você tem que trabalhar, né? Tem as contas, tem os boletinhos, né? Na casa das amizades, tá dando essa coisa de curiosidade, maturidade, o 3 de paus, dá a formar amizades fortes, um ano de criar bons laços de amizade, né? No tarô mitológico, é o momento onde que Jazão consegue, depois de ter botado os anúncios, né? Foram proclamados lá os anúncios para formar a equipe que viajaria com Jazão, os Argonautas. Aí ele recruta, né? Todos saíram heróis de todo quanto é canto da Grécia, querendo participar dessa jornada, dessa aventura. E Jazão escolhe ali a dedo, tem uma imensa escolha ali, né? Foi feito quase uma concorrência pública, né, para a viagem. E ele escolhe, né, o Heráclides, Hércules participa dessa viagem com Jazão, os irmãos Diógenes participam, 2 guerreiros absurdamente bons. Participa da viagem Orfeu, o poeta, né, que não sei se foi só para animar tal,
você foi para fazer, né, encantar até as sereias, tal, com sua bela canção e poesia. Não sei porque Orfeu, mas ele foi recrutado, ele está entre os argonautas. E esse barco que chamou Argo, e por isso eles são chamados argonautas, né? O barco se chamava Argo. Foi o barco que Jasão fez sua primeira aventura. Ele teve muitas aventuras no decorrer de toda a história da vida dele, mas sua primeira aventura foi conseguir, né, o pelo ali, a pele de uma ovelha que era de ouro, né, o velocino de ouro, né, que na realidade é a pele de um cordeiro que os fios eram de ouro, né, então ele tinha que trazer isso para ser respeitado como rei, né, pelo menos seu tio Pélias botou na cabeça dele que ele seria um rei muito mais respeitado pela população em geral se ele fizesse um ato assim de trazer para o oráculo da cidade dele algo como esse velocino de ouro. E aí ele foi lá tomar de quem tinha propriedade sobre e trazer. Na realidade dizem que também não foi só Pélias, o tio, que convenceu ele, chavecou ele, não. Diz que o oráculo recebeu uma revelação de que o oráculo era dedicado a Zeus, o oráculo da cidade, né? E Zeus pediu que trouxesse essa mortalha, que trouxesse esse velocino de ouro, né, para consagrar o oráculo todos os oráculos, todas as cidades gregas tinham um oráculo, né? Então ele, além da respeitabilidade que ele teria, ele ficou muito tempo na caverna estudando com seu instrutor, né? Eles eram treinados na caverna e aí ele estava louco para ter aventuras, né? Para viajar pelo mundo e estava assim, os olhos piscando e a ideia de se aventurar. Mas ele forma a equipe, né? Essa equipe que faz isso possível. O 3 sempre é interação, né? O 1 no tarô é o começo do movimento. O 2 é o momento onde eu internalizo se eu quero aquilo que tive o primeiro impulso, que foi no As, né? E aí no 3 é o momento onde eu consigo a inteireza, né? O 3 de paus é o momento onde que você consegue, né, apesar de um tanto quanto ter muito de curiosidade, de maturidade, é um momento de inteireza. E essa inteireza ela se dá com as amizades, né? Então, contrair amigos para a vida toda, formar uma equipe boa com amigos, apesar da curiosidade, da maturidade, é favorável. A carta das amizades fala da nossa vida social também, então é favorável para vida social, né? O libriano vai poder curtir a vida a mil, vai estar muito favorável na sua cidade, né, de preferência, né? Ou cidadezinhas importam, viagens muito curtas, evite viagens, né? Curta bastante a sua cidade de preferência, mas vai estar aí, vai ter um plus aí para a vida social do libriano. E aí favorece muito renovação, né, de continuar, de terminar, favorece muito retomar estudos ou resolver dar continuidade, né, já tem determinados estudos, mas você quer uma determinada formação, você quer ter uma segunda formação, você quer fazer um curso para complementar uma atividade que você faz ou algo para você adicionar na sua prática, né? Eu atendo muito psicólogas, né? Então várias estão buscando fazer constelação familiar para poder trabalhar também constelar e não deixa de ser uma coisa que você traz. Então está muito favorável para essa coisa, para você expandir seu campo de sabedoria, aprendendo coisas novas ou fazendo extensões de cursos de formação que você já tem, fazendo extensões, né, de formação que você já tem. Está muito favorável para sabedoria, e sabedoria envolve, né, viagens, mas aqui no caso, viagens ali especificamente não está muito recomendado, então fica mais na viagem mesmo, ali estudando, lendo, aumentando o livro consumido per capita, e tá muito favorável para isso, né?
a carta da renovação e da confiança, então renovar, complementar estudos, fazer algo complementar para incrementar mais ainda a sua atividade profissional, está muito favorável para isso de uma forma em geral. Né, o 4 de paus, então, para se estruturar, né, o 4 é estrutura, né, então está muito favorável para estruturar e com novos aprendizados, com novos cursos, intensificando seus cursos, está favorabilíssimo para estudos de uma forma em geral, né. E aí a gente tem a família, né, que traz expansão de família, a carta do louco, raramente faz evocação à criança, mas em assuntos de família, né, pode haver o aumento da família aí, nascimento de criança, anúncio de nascimento de criança, você libriano se tornar papai, você libriana se tornar mamãe, né, se não está nos teus planos, traz muita essa coisa de formação de família. A carta 22, que corresponde à carta do louco no tarot tradicional, está na casa da família, mas pode ser também a emancipação da família, né? A gente pode ter um outro evento, além do advento de criança, que o louco não se refere só nesse assunto específico, por estar na quarta casa, que o louco pode fazer, sugerir a ideia de criança, né, na família, que é a casa 4 aqui, né? Então, é só nesse aspecto que pode sugerir, mas aqui me sugere mais a ideia de sair da casa. Se você, libriano, libriana, ainda mora com os pais, é grande a possibilidade de você deixar de morar com teus pais, se emancipar, sair, morar sozinho, porque o louco tem a ver com movimentos de liberdade, movimentos para te fazer ter mais espaço, ter mais liberdade, ter mais autonomia, ter mais independência. Então o louco sempre são movimentos para te levar a essa autonomia, né, e a gente tem essa coisa com a carta do ousar aqui e expandir, que é uma carta do louco aqui, a ideia de que é possível que você ou mude de casa, né, se você já tem sua família, a possibilidade de fazer algum tipo de mudança na casa, mudar coisas na casa, mudar a rotina da casa, ou quiçá até mudar de casa. Se você vive ainda com seus pais, a possibilidade de você se emancipar no decorrer desse ano é enorme, né? Se emancipar da sua família, ou quiçá até uma possibilidade da emancipação vir para essa coisa de ousar se casar no decorrer desse ano, né? A Libra no zodíaco parado está na casa 7, e a casa 7 é a casa do casamento, né? E Libra é meio Santo Antônio, Libra é meio, né, meio casamenteiro, é meio, né, os ideais do amor que configuram a ideia que se configuram também com o casamento, orbitam sempre ali na cabeça do libriano, né? Eu sou libriano, já me casei 3 vezes, né? Então, no casamento não é uma instituição na qual o libriano desconjura, não, vá de retro, né? Nada disso não. O libriano, pelo seu nível de romantismo, influenciado por Vênus, não descarta nunca a ideia de um casamento, de um bom casamento. Então, estamos aqui com ousar expandir assuntos de família, que pode levar a pessoa até a constituir sua família, né? Pode ser tanto se emancipar saindo da casa dos pais, como já quem tem um pouco mais de idade, pensando seriamente e conseguindo entrar por rolos dos senhores sérios ou das senhoras sérias, vir a se casar, passar a viver com alguém, passar a viver maritalmente com alguém. Não deixaria de ser um ousar e de um expandir na vida, você resolver viver maritalmente com a pessoa, né?
E aí no mental a gente tem a carta da virtude, da integridade, né? Mostra um ano onde você vai ser testado por várias vezes e vai mostrar se é uma pessoa bastante íntegra com aquilo que você acredita, com os seus valores, né? Por várias vezes você vai ser posto em prova e vai mostrar ter muita virtude, integridade, espiritualmente falando. A gente está na casa do espiritual aqui, o mental, o espiritual. Você vai estar com sua mente tomado por, vai estar de forma muito íntegra, de forma muito consistente, muito virtuosa, apegado a ser mais íntegro, né, ser mais virtuoso, né? Mentalmente, espiritualmente. Mentalmente você vai se mostrar muito virtuoso, espiritualmente você vai mostrar que você tem muita integridade, né, naquilo que você acredita a nível espiritual, né, ou mesmo muita força mental. Vai ser provado a Rainha de Paus e vai mostrar ter essa estabilidade, estar no controle, né? Vai administrar, gerenciar a sua vida a nível dos valores, né, os valores superiores da vida. Você vai mostrar que você os tem numa boa quantidade, né, por várias situações no decorrer do ano. Você vai ser chamado e vai mostrar essa sua integridade, seu conjunto de valores, esse domínio que você tem sobre você. O seu mental vai ser provado e você vai mostrar ter muita destreza e muito foco mental. E por fim, dá um renascimento profissional, né? A carta do julgamento é a carta da reconciliação. A carta do balanço geral é a carta do julgamento no tarot tradicional. Está na casa do trabalho e dos ganhos e mostra de que no decorrer do ano você tende a se reconciliar muito profissionalmente, mas tende a ter um renascimento, né? Uma das palavras-chave da carta do julgamento é renascimento, e mostra um renascimento profissional no decorrer do ano. No decorrer do ano você vai mostrar, renascer, profissionalmente, né? Você vai se reavivar profissionalmente, né? Tende a um ano de começar trabalho e ganhos novos, ou de renascer profissionalmente naquilo que você já faz tradicionalmente, você renascer, ou você começar do zero uma coisa nova a nível de trabalho, né? O que sugere o julgamento é uma carta jupiteriana, que essa coisa nova vai te trazer expansão, crescimento e melhorias no trabalho, né? Então, para você que é de Libra, né, tem isso, a carta da reconciliação. Pode ser que você tenha uma formação e foi trabalhar com uma coisa e volta a trabalhar com aquilo que é o original, que é da sua formação, em alguns casos. Em outros casos, a pessoa percebe que aquilo que ela vem tentando profissionalmente não tem tanto a ver com a natureza dela e meio se reinventa profissionalmente. E reinventar é uma coisa que está muito relacionada com a carta do julgamento, nessa coisa de se reinventar profissionalmente. É uma coisa que bate com a ideia da reconciliação, com a ideia que o julgamento propõe, né? Se reinventar profissionalmente, renascer profissionalmente, né, fazer um balanço geral e perceber de que, né, tá na hora de eu tentar uma outra coisa, tá na hora de eu buscar uma reconciliação com a coisa que tem mais a ver comigo do que com isso que eu venho insistindo, ou mesmo com isso que foi minha formação. Estou entendendo que minha natureza tem mais a ver com uma outra coisa, né? Certa feita em Campinas eu estava olhando para uma menina e na casa do trabalho saiu a carta do julgamento, né, com uma outra carta. E aí eu fiz uma previsão de que ela mudaria e tal. Aí ela falou para mim, ó,
você chegou um pouquinho atrasado, né? Porque eu já fiz essa mudança, né? Eu vinha mantendo, né? Ela era filha de um advogado muito prestigiado em Campinas e ela advogada, estava lá, trabalhava com o pai, estava indo bem, mas ela sentia que eu faltava alguma coisa e ela gostava de cozinhar, assim, né? E aprendeu a fazer brigadeiros, começou a fazer brigadeiros, fazia brigadeiros e fazia umas embalagens bonitinhas para dar de presente para as pessoas no escritório de advocacia e tal. E as pessoas adoravam os brigadeiros, ela ia inventando brigadeiros. E aí uma hora ela resolveu que aquilo não seria mais só um presentinho para ela presentear alguns clientes do escritório, né, dela e do pai e tal, e de amigos de trabalho. E começou a pensar e criou um quiosque no shopping, o quiosque começou a funcionar. Eu nem sabia disso, quando eu já não morava mais em Campinas nessa época que eu li para essa garota. E aí ela falou para mim que naquele momento, quando eu estava lendo para ela queria ter essa certeza, né, porque ela estava deixando o direito um pai puto da vida, né, porque ela é filha única, herdeira natural do pai do escritório, e ela migrando completamente para coisa, já estava montando, já estava expandindo, já estava com uns 4 quiosques em 2 nos shoppings, em um shopping da Atuba, já tinha ido para Sorocaba, e estava em plena expansão os quiosques com brigadeiros de cachaça, brigadeiros de rapadura, brigadeiros de capim santo, brigadeiros de gengibre, brigadeiros e brigadeiros, né? Então, até sugeri para ela um de massala, né, com tivesse o cardamomo, né, brigadeiro de cardamomo, ela fez de cardamomo e chamar de massala, com a referência indiana, né, porque os chás indianos tem bastante cardamomo, né, e não tem como fazer um chai sem cardamomo, é um pecado, né, nem é chai se não tiver cardamomo. E aí eu falei para ela chamar de massala e ela gostou e fez o brigadeiro de massala. Enfim, e aparecia esse renascimento profissional, né? Então você, libriano, vai ter esse renascimento profissional, né? Talvez ela sempre quis, ela entendeu depois que talvez ela fosse uma pessoa mais feliz, se ela tivesse feito arte culinária, se ela tivesse feito culinária, curso superior, e não direito, né? Mas fez direito e depois deu essa enveredada para virar a rainha dos brigadeiros, né? E é isso, esse tipo de renascimento, esse tipo de reconciliação, às vezes, né? Às vezes a gente tem uma formação, insiste numa profissão, né? Eu fui com contabilidade, né? Até um ponto e depois você se reinventa. Eu conheço uma outra taróloga também, muito boa taróloga, minha amiga, e ela também foi, ela mais que eu, porque eu só não tenho contabilidade, ela se formou a nível superior em contabilidade, foi até um ponto, e depois se descobriu se tornando uma cartomante, taróloga, consultora espiritual, mentora espiritual. Então dessa reconciliação, desse renascimento, desse reinventar-se profissionalmente que essa carta fala aqui na Casa dos Trabalhos e Ganhos, né? Na casa aqui, né, das cartas, carta maior, que é trabalho e ganhos, né? E evite viagens muito longas, viagem curta se for trabalho, faça poucas viagens porque está dando transtornos e dor de cabeça em trabalho. É claro que você pode fazer algumas viagens e falar, pô, não, acho que não tinha nada a ver, mas traz um certo desgaste, né? Se você puder se conter um pouquinho mais, ficar mais com coisas e aproveitar esse fluxo que vai estar ótimo para a vida social e para curtir com amigos, para a vida social de uma forma geral. Nesse ano de 2023 vai ser maravilhoso, vai ser mega especial, né? Então aposta nisso, né?
Aposta nisso. Bom, então, um namastê para todos, ficamos por aqui, né?